Olá, queridos alunos do 7º ano. Olá também, professores presenciais. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e vamos verificar o objeto de conhecimento. Aula 14, objeto de conhecimento, humanismo, uma nova visão de ser humano e de mundo, com detalhamento renascimentos artísticos e culturais. Vamos à nossa aula? Queridos, estão preparados para uma imersão na história? Hoje vamos ali passear por movimentos culturais e artísticos do Renascimento. Estamos verificando que o Renascimento é uma forma de renascer. Então, esse Renascimento ele vai buscar ali inspirações em outras culturas e terá também ali características que vão ser agregadas a esse resgate cultural que vai ser feito aí das sociedades clássicas, como Grécia e Roma. Então vamos verificar aí renascimento artístico. Período século XIV a XVI, mas sabemos que tem aí a probabilidade de chegar até o século XVII, visto que esses movimentos artísticos, né, e o Renascimento está inserido nele, ele vai ter uma permanência maior e vamos verificar que esse Renascimento chegou até os nossos dias. Vocês observem aí no decorrer da nossa aula. Arte renascentista, o que nós vamos observar também? Mudanças na pintura, arquitetura e música. E vai ter ali o contexto de transição do feudalismo para o capitalismo. Nesse momento, nós vamos observar aí a questão do desenvolvimento das cidades por conta do renascimento comercial. Durante o feudalismo, nós verificamos que houve ali uma estagnação do comércio, ou seja, o comércio ele não era dinâmico, até porque haviam os feudos e nesses feudos havia a prática da economia de subsistência. Que seria o que, professora, essa economia de subsistência? Tudo que eles necessitavam, eles produziam. Então, isso vai fazer com que o comércio ele não fosse tão dinâmico. Com o passar do tempo e com as crises que ocorreram, que favoreceram ali a crise do feudalismo, nós vamos ver aí o desenvolvimento das cidades e também a ascensão de um grupo social que nós vamos conhecer como burguesia, que justamente vai trabalhar ali o comércio e vai desenvolver este comércio. Tudo isso está interligado nesse movimento cultural que estamos conhecendo hoje, que é o Renascimento, certo? Então, outras características desse renascimento artístico, vamos observar aí. Resgate da cultura greco-romana. Construções influenciadas pelas edificações antigas e também vamos verificar a evolução da pintura e da escultura. Então, observem aqui que trouxemos uma imagem para vocês, o Nascimento de Vênus, certo? Que é de Sandro Botticelli. Este artista, né, Sandro Botticelli, ele estava ali associado com outro artista renascentista que era o Petrarca. Então, tanto o Petrarca quanto o Botticelli, eles tiveram ali auxílio de pessoas influentes e também bastante ricas nesse contexto aí do Renascimento, que nós vamos saber depois que vão ser chamados de mecenas. Então, esse apoio cultural a artistas renascentistas vai fazer com que haja ali uma grande produção, visto que eles vão ser pagos para produzir arte. E isso vai desenvolver o pensamento ali criativo desses artistas. Continuando com essas características gerais do Renascimento artístico. Motivados por uma nova maneira de pensar. Os escritores Giovanni Boccaccio e Petrarca tinham como objetivo ultrapassar a cultura medieval, dominada pela igreja. Vai ter aí uma reformulação de toda a arte, arquitetura, filosofia e música da época na Europa e por todo o mundo. Então, observem só, Giovanni Boccaccio e Petrarca, eles vão estar ali vão produzir obras que vai contrastar, né, a cultura medieval, que é aquela cultura ali teocêntrica, né, em que tem ali a presença justamente
de Deus sendo o centro de tudo. Já Boccaccio ele vai escrever uma obra chamada Decameron, e essa obra ela vai representar ali questões humanas, né? E essa obra ela foi desenvolvida ali durante o século XIV, né? Por conta ali da peste negra que estava assolando a Europa. Então, um grupo de pessoas, né? Um grupo de jovens fugiu da cidade e foi para o campo, e lá eles começaram a contar histórias uns para os outros, e essas obras elas foram elencadas e ocasionou ali, né, a produção desta obra, que vai ali falar sobre questões sociais, sobre moralidade, sobre também a questão de violência. Vão ser no caso ali, assuntos que vão ser elencados nesta obra, certo? Continuando, vamos saber aí sobre o Renascimento literário. Formação da literatura moderna. Uso de técnicas como soneto. Professor, o que é soneto? É um estilo de poesia em que eles acabam estruturando a poesia em 14 versos. Eu tenho a sátira. O que seria a sátira, né? Seria ali a questão da ironia, né? A questão ali de você questionar o que está acontecendo. E também o diálogo, que no caso são conversas, né? Isso vão ser técnicas utilizadas nesse renascimento literário. Quais serão os temas abordados por esse renascimento, professora? O amor, a natureza e a religião. Observem que, mesmo tendo a questão do renascimento valorizando a figura do homem, a religiosidade ela não vai ser colocada de lado, ela vai ser envolvida nesses movimentos do renascimento. O renascimento literário também vai incentivar a criação de bibliotecas e universidades. Sabemos que nesses locais há ali a produção do conhecimento e também a questão de você se interagir, né, se integrar com outras obras que não fazem parte do seu conhecimento inicial. Então, esses locais vão servir ali, né, para poder expandir o renascimento também. Entre os principais escritores renascentistas, nós temos William Shakespeare, Miguel de Cervantes, Dante Alighieri e Francesco Petrarca, né? São aí os nomes principais do renascimento literário. Vamos conhecer aí características de William Shakespeare. William Shakespeare, ele é inglês, nasceu em 1564 e morreu em 1616. É dramaturgo e poeta inglês, quer dizer, ele foi, né, dramaturgo e poeta inglês. Suas obras abordam conflitos humanos nas mais diversas dimensões, sejam elas pessoais, sociais e políticas. Principais obras de Shakespeare: Romeu e Julieta, Hamlet e Macbeth. Então, em relação às obras de Shakespeare, né? Acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar de Romeu e Julieta, né? Aquele amor impossível por conta das questões familiares, das famílias serem rivais. E mesmo não tendo ouvido, né, o termo Romeu e Julieta, eu penso que vocês já ouviram alguma história parecida, uma novela, um filme que vai retratar essa questão de amor impossível por conta das famílias serem rivais ou inimigas. Isso mostra, né, que as obras renascentistas elas influenciam também na nossa realidade. E vamos verificar que vários autores, né, vão reescrever esse título, né, de Romeu e Julieta, assim como também Hamlet, que representa ali a questão mais de guerreiras, né, de guerreiros, e também Macbeth, que vai falar sobre questões políticas. Então, essas obras de Shakespeare, elas vão trazer essa questão do drama, a questão também da complexidade dos personagens, e isso tudo vai estar ali sendo características apreciadas por outros escritores, ok? Vamos conhecer agora Miguel de Cervantes. Nasceu em 1547 e morre também no ano de 1616. Foi escritor, dramaturgo e poeta espanhol, precursor do realismo espanhol. E ele vai ser o autor, né, de Dom Quixote, que é uma crítica contundente da cavalaria medieval. Então, o Miguel de Cervantes ele participou de alguns movimentos e alguns
levantes militares, dentre ele a Guerra de Lepato, ou Levante de Lepato. Esse levante ele foi ali um momento em que os espanhóis estavam tentando proteger o território dos muçulmanos que estavam invadindo a região ali do Mar Mediterrâneo. Então, por conta dessas rotas comerciais que estavam sendo ameaçadas, Miguel de Cervantes participou desse levante. E aí ele começa a escrever a obra, né, baseado na experiência que ele teve por ele ter sido exilado por conta de questões políticas em que ele estava envolvido, e quando ele foi exilado, ele foi expulso da sua cidade. Então, esse momento ocasionou ali uma grande dor e sofrimento para Cervantes. E é nesse contexto que ele vai escrever a obra de Dom Quixote, ok? Continuando, vamos aí para observar e conhecer Dante Alighieri. Nasceu em 1265 e morre em 1321. Poeta italiano da literatura medieval. Autor do poema épico chamado A Divina Comédia. Relata sua viagem imaginária ao inferno, purgatório e paraíso, encontrando mortos ilustres do passado ou de sua época, discutindo fé e razão, religião e ciência, amor e paixões. Então, observa só aqui, ó, eu tenho aí a dualidade do Renascimento, né? Teocentrismo e antropocentrismo. Quando se fala aí de fé e razão, fé, teocentrismo, Idade Média, pensamento medieval. Já a razão, eu tenho aí o antropocentrismo, né, a valorização ali da racionalidade. Então, essa dualidade vai estar presente nas obras literárias de Dante Alighieri, certo? Outra situação que ele fala aí é em relação ao amor e à paixão, né? Sabemos que o amor, ele deve ser racional. Já a paixão, ela é mais ali a questão do momento, né? E acaba não observando as consequências. E essa dualidade também é discutida no livro, né, de Dante Alighieri. Observa aí que ele passa pelo inferno, pelo purgatório e também ele vai chegar ao paraíso. E no momento que ele faz essa viagem, né, pelas 3 esferas que são ali abordadas na palavra de Deus, na Bíblia, ele vai fazer esses questionamentos e vai encontrar ali personagens para dar ali mais ênfase a esta obra, ok? Continuando, vamos observar aí Francesco Petrarca, 1304 a 1374, o ano do seu nascimento e o ano da sua morte. Precursor do Renascimento italiano e fundador do humanismo. Poeta, orador e escritor italiano. A obra que Petrarco escreve é Cancioneiro e o Triunfo, com temática amorosa, com crítica social e religiosa. Então, olha só, já ouvimos falar da palavra humanismo, mas vamos recordar, né? O que seria o humanismo? É justamente favorecer as questões que estão relacionadas ao ser humano. Lembrem sempre que o humanismo vem de ser humano, e o ser humano ele é dotado de inteligência, de raciocínio e também da questão da racionalidade. Todos esses atributos, né, fazem parte do humanismo, e vamos verificar aí que a obra do Petrarca vai ser justamente para poder dar essa ideia, né, e fundar ali o humanismo, lembrando que ele é italiano. Passamos aí pela literatura renascentista, vimos aí que tanto na Itália, quanto na Espanha e também quanto na Inglaterra, houve ali a presença do Renascimento, certo? Vamos agora observar as características da arte renascentista. Observamos aí a busca pela perfeição. O antropocentrismo, ele vai ser valorizado. Eu tenho também a questão do realismo. Professor, por que realismo? Porque eles vão querer ali abordar a realidade da forma mais fiel possível. E para isso vão ter que desenvolver técnicas para reproduzir essa realidade. Vai surgir também técnicas avançadas de pintura e também a racionalidade. Em relação a essas técnicas de pintura, nós vamos conhecer algumas técnicas como a de perspectiva, né, mais à frente. Seguindo, nós vamos observar aí outras características da escultura renascentista, que é o realismo, o naturalismo,
a proporção e o estudo da anatomia. Então, realismo, nós já sabemos aí que é a busca pela realidade fiel. Naturalismo, nós vamos observar nesse ponto aqui a questão do resgate da cultura greco-romana, quando se fala ali da valorização e da apreciação do belo. E essa apreciação do belo vai se referir ali à questão do homem, né? A questão ali da anatomia humana, que também é uma outra característica da arte renascentista, né? Quando se fala de anatomia, está se falando ali da questão da estrutura do corpo humano, certo? Então, eu trouxe aqui para vocês uma representação de uma escultura renascentista. Observem só aqui para o meu lado que vai aparecer uma escultura grandiosa e magnífica que é chamada de Davi, né, o nome dessa escultura, e quem esculpiu esta obra de arte foi Michelangelo, né? Esta obra ela foi encomendada para ser colocada dentro de uma catedral em Florença, mas por ela ser muito grande, por conta da sua, vamos dizer assim, sua importância, ela foi colocada na praça em que essa igreja estava localizada, que fica em Florença. Há algumas características dessa peça, né? Observem que ele está um pouco tensionado, né, para um lado. Isso mostra uma posição de batalha que Davi poderia estar ali tentando enfrentar. Lembrando que Davi é o personagem bíblico, né, que lutou ali contra Golias. Foi nesse contexto que essa peça ela foi produzida. Mas professor, ele tá nu, né? Por que isso, né? Ser uma obra ali sagrada, uma obra levada para a igreja, mas é porque no Renascimento eu tenho aqui justamente a valorização do corpo humano, né? Do que é ser belo. E aqui nessa imagem, nessa escultura, vocês podem observar aí a questão dos detalhes, né? Da anatomia humana, que é uma das características da arte renascentista. Além disso, né, a outra curiosidade também sobre essa obra, ela é feita em mármore branco, e esse mármore branco ele foi desprezado por outro artista, né? Esse material ele era bastante utilizado em obras, na escultura, né, tanto o mármore quanto o bronze, como também terracota e madeira, eram materiais bastante utilizados na prática da escultura. E esse mármore branco que foi esculpido aqui, Davi, né, era um material que estava sendo ali desprezado. E Davi criou esta obra de arte que até hoje está presente, né, para nós apreciarmos. Então, muito obrigada pela participação do nosso Davi aqui, né? E vamos continuar para a arquitetura renascentista. A arquitetura renascentista, eu tenho o uso de cálculos matemáticos, noção de espaço, uso da simetria, uso de arcos de voltas perfeitas. Observem aqui na imagem que nós temos aqui as abóbodas, né? A abóboda do Domus de Florença. Então, a abóboda é isso aqui, ó. Essa cúpula, né? E observem aí que nós temos o uso da simetria, nós temos também o uso de arcos, né, de voltas perfeitas. Geralmente, né, as artes renascentistas, elas usam as formas geométricas para poder dar ali uma certa simetria para as suas obras, certo? E observem também a noção de espaço, né? Ela foi ali construída nos mínimos detalhes e por isso aqui o uso de cálculos matemáticos para poder verificar aí a questão da simetria e também a noção de espaço. Então, tudo está relacionado. Vamos conhecer outros artistas, né, renascentistas. Tenho o primeiro aqui, deixa eu só confirmar aqui a pronúncia dele, tá? É Brunelleschi. Esse arquiteto, ele fez, né, a cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore, o Duomo, e a Basílica de São Lourenço. Della Porta, ele fez a fachada da Igreja de Gesù, em Roma. Sansovino, ele vai participar, né, e ele vai ali idealizar Palazzo della Canto Grande, em 1533, Villa Borgiana e Villa Capra, e Vignola, a fachada de São Petrônio em Bolonha, Villa Giulia. Queridos, não observem aí o meu italiano porque eu estou um pouco enferrujada, tá? Mas esses aí são arquitetos renascentistas e eles eram
italianos. Vamos observar algumas dessas obras, né, que eles acabaram ali desenvolvendo. Temos aqui a fachada da Basílica de São Petrônio, que foi feita por Vignola. Abaixo, eu tenho aqui, nessa imagem aqui, ó, a vista aérea da Basílica de São Lourenço, feita por Brunelleschi. E aqui, na última imagem que vocês estão vendo, a Villa Capra della Rotonda, em Vicenza, que foi feita por Palladio. Então, essas obras, né, elas eram, né, fachadas de igrejas, as basílicas, e verificamos também aí a questão de como se fosse uma vila, né, como se fosse uma casa, feita por esses arquitetos renascentistas. Agora, olhem só para essa pintura renascentista aqui. Observem aqui que vai aparecer ao meu lado, né? Eu tenho aqui justamente a técnica de perspectiva, que é justamente uma das técnicas adotadas pelos renascentistas. Observem aí que eu tenho o jogo de sombra, né? E para poder fazer aí a questão de profundidade. De acordo com essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho aqui como se fosse uma sala e eu tenho aí a disposição dos móveis. Esses móveis, né, eles foram desenhados em um papel mesmo, só que o jogo de sombra e de cores vai fazer com que haja ali uma certa profundidade, como se fosse ali uma imagem em 3D. Então, observem aí que isso é uma característica renascentista e que ela foi sendo levada para futuras gerações, né? Então, a técnica de perspectiva, pinturas mais reais e vivas. Eu tenho técnicas de luz e sombra para dar profundidade e volume na obra, e também eu tenho o uso de tinta à base de óleo. Mas por que se utilizava essa tinta à base de óleo? Porque ela é mais resistente contra a ação do tempo, então ela vai fixar melhor e vai dar ali também uma ideia de cores mais vivas, ok? E esses pintores renascentistas, eles contavam ali também com o apoio de benfeitores. Quem eram esses benfeitores desses pintores renascentistas? Os mecenas. Observem aí, né? Mecenas, pessoas extremamente ricas da época que patrocinavam os artistas para ter mais prestígio. Então, as pessoas ricas, elas pagavam os artistas para poder terem obras de arte em suas residências. Várias obras famosas deste período surgiram por conta da atividade comercial dos mecenas. Esse termo mecenas vem justamente de um benfeitor romano chamado Caio Mecenas, que beneficiou ali artistas, né, romanos lá no século I, como Virgílio, por exemplo. Já dentro do contexto do Renascimento, esses mecenas eles vão ali aproveitar a situação, né, para investir nesses artistas, que vai ter ali o reconhecimento para que eles pudessem desenvolver suas obras. E nós sabemos que obras de arte, elas possuem um valor econômico muito alto. Então, para vocês observarem aí como que foi importante aí a contribuição dos mecenas para o desenvolvimento da arte renascentista. Vamos conhecer alguns pintores renascentistas agora, começando com Leonardo da Vinci. 1452 a 1519. Foi um pintor italiano e um dos maiores gênios do seu tempo. Em 1483, pintou o quadro A Virgem das Rochas. Essa obra, A Virgem das Rochas, ela é uma obra sacra, em que representa ali a Virgem Maria com Jesus. Em 1485, ele cria, né, a obra A Dama com Arminho. Acredita-se que essa obra faz referência a uma amante de um conde, né, de uma pessoa importante dentro do contexto italiano. Vamos conhecer uma outra obra importante de Leonardo da Vinci, que é justamente A Última Ceia, né? Observem aqui, eu tenho a foto produzida da Última Ceia, né? Nós vamos ver aqui que os nossos artistas são os nossos professores ministrantes, né? Que compôs aí esta imagem para vocês poderem visualizar. Em 1495, Leonardo da Vinci deu início aos preparativos para pintar A Última Ceia. Um afresco de dimensões consideráveis, 9 metros de largura,
por 4 metros de altura, numa parede do refeitório do convento de Santa Maria delle Grazie, em Milão. Foram 3 anos de trabalho desenhando e redesenhando as figuras da Santa Ceia. Observem só aqui na imagem que eu tenho também a técnica de perspectiva, né, de profundidade. Outra obra também do Leonardo da Vinci que nós trouxemos para vocês é Mona Lisa, né, ou Gioconda, como alguns também a conhecem. Essa obra da Mona Lisa, né, quer dizer uma contração, né, de Madonna. Mona é a contração de Madonna, significa senhora ou madame, conhecida como a Gioconda, que pode significar mulher alegre ou esposa de Giocondo. Acredita-se que a mulher retratada seja Lisa, por isso Mona, que quer dizer Madonna, e Lisa, né? Não se sabe realmente se foi esta mulher, né, que foi retratada, mas é uma das grandes obras, né, trazidas e produzidas por Leonardo da Vinci. O nosso próximo artista renascentista é Michelangelo. Michelangelo, pintor, escultor e arquiteto, é um dos maiores representantes do Renascimento italiano. Suas pinturas que merecem destaque: o teto da Capela Sistina, em 1512, e as esculturas A Madonna da Escada, em 1492, Pietà, 1499, Davi, 1501, e em 1534 ele foi nomeado pelo Papa Paulo III como arquiteto, escultor e pintor oficial do Vaticano e fixou residência em Roma. Então, observem aí que Michelangelo ele teve ali várias obras, né? Inclusive, nós observamos há pouco, né, a questão da escultura feita por Michelangelo, né? Então, ele também era um artista ali bastante versátil. Continuando, vamos observar aí Rafael Sanzio. Rafael Sanzio, pintor e arquiteto, conhecido pela suavidade de suas pinturas, fascinado pela ciência, filosofia e matemática. Obras de Rafael Sanzio: temos o Casamento da Virgem, Autorretrato, A Bela Jardineira e a Escola de Atenas. Então, aqui nessa imagem, né, vocês podem observar a Escola de Atenas, né, a pintura de Rafael Sanzio, que representa ali a reunião de várias pessoas ilustres para poder discutir, né, a filosofia, a ciência, né, os problemas sociais da época. É isso que está querendo retratar aqui esta pintura de Rafael Sanzio. Continuando, nós temos aí Sandro Botticelli, em 1445 e morreu em 1510. É pintor e desenhista renascentista italiano, reconhecido e aclamado na Itália. Seus serviços foram dedicados para a família Médici. Professora, como assim família Médici? Lembram dos mecenas? Então, a família Médici foi uma das famílias que mais investiu na questão de patrocínio aos artistas renascentistas. Então, eles também são, né, grandes mecenas nesse contexto do Renascimento. As principais obras do Sandro Botticelli: A Primavera, O Nascimento de Vênus e A Adoração dos Magos. Então, aqui vocês estão observando, né, a pintura A Primavera de Sandro Botticelli, né, que ele vai aí mostrar justamente a questão, né, de renascer, a questão do renascimento, a questão ali também de ter grande contribuição da primavera como forma de renascimento. Então, queridos, esta foi a nossa aula sobre renascimento e até a próxima!